Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de novembro, nós vamos meditar de Atos, do capítulo 13 ao capítulo 14. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 13 que Barnabé e Saulo são enviados à primeira viagem missionária. É interessante que desde a conversão de Saulo, né, que foi transformado em Paulo, nós vamos ver que até esse momento aqui, 14 anos se passaram. Tempo este em que Paulo foi preparado por Deus para a missão que ele iria assumir. Veja só. Havia na igreja de Antioquia profetas mestres. E aí, aqui no texto, cita quem eram eles: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene. Aí vai citando. E Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo a mão sobre eles, despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegado em Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga judaica e tinha também João como seu auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava por ouvir a palavra de Deus. Ou seja, esse procônsul Sérgio Paulo, ele era sedento por conhecer mais de Deus. Mas o mágico se opunha a esse conhecimento, né? E até que chegou um momento que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos no mágico e diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos no caminho do Senhor? Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. E sabe o que aconteceu? Imediatamente o mágico ficou cego. O procônsul, vendo o que sucedeu, creu e maravilhado ficou com a doutrina do Senhor. E aí nós vamos ver que, lembra do João Marcos, que estava acompanhando Paulo e Barnabé? Isso mesmo, ele vai voltar para Jerusalém. Olha só, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles atravessaram de Perge para Antioquia, da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E aí nós vamos ver o testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, da onde o tirou com braço poderoso. Olha aqui Paulo fazendo aquilo que Estevão tinha feito, trazendo à memória deles a origem de todas as coisas. Ele está relatando aqui o texto de Êxodo, né? A trajetória do Êxodo, a mão poderosa de Deus resgatando o povo da escravidão do Egito. E aí ele fala: e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, ou seja, falando, né,
Da dificuldade que foi essa trajetória no deserto. E havendo destruído nações na terra de Canaã, deu-lhe a terra por herança. Aqui ele já está falando do ocorrido em Deuteronômio, né? Deuteronômio 7:1, Josué 14:1, onde Deus já começa a dar a terra que tinha prometido ao povo dele. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel, né? Então ele está falando do livro de Juízes e do início de Samuel, ali no capítulo 1, né, de 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ver essa transição, que é o período dos juízes para o período inicial, aonde se tem aí a junção de profeta e sacerdote através da vida de Samuel. Então eles pediram um rei e Deus lhe deu Saul, filho de Quis. Então ele continua contando a trajetória do povo, né? Então ele já começa a falar da era dos reis. E aí Deus vai falar também, né? Que havendo João I pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação deste no batismo de arrependimento, ele está falando do quê? De João Batista, apregoando o ano aceitável do Senhor. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: quem não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, né? Essa palavra está em João capítulo 1, versículo 20, Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos 1, 7, e irmãos da descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus e nós que nos foi enviado a palavra dessa salvação. Então, Paulo ali, né, na sinagoga, dá um resumo completo da origem deles, da trajetória até aquele momento. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram num túmulo. Ele já está falando da obra de Jesus, a trajetória de Jesus, a morte de Jesus, que é relatado nos 4 evangelhos que nós já passamos por ele, né? Se você está chegando por aí agora, dá uma olhada lá nos outros devocionais, né? Nós estudamos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Então, Paulo chegou até aquele momento. Por que eu estou aqui diante de vocês, né? Há uma trajetória a ser dita e Paulo está falando isso, né? E aí nós vamos ver que isso se tornou algo, né, tão interessante para eles que eles foram instados, foram incentivados, estimulados a pregar no sábado seguinte na sinagoga, né? Então o sábado era o momento onde eles se reuniam na sinagoga, e o sábado era para isso, era guardado para essa comunhão, para essa leitura, para esse momento com Deus, né? E saíram eles e rogaram que no sábado seguinte lhe falassem estas palavras. Despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélicos, né? Então, quem eram esses prosélicos? Aqueles gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Então, eles eram chamados de prosélicos, piedosos que seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhe, persuadiram a perseverar na graça de Deus, né? E aí nós vamos ver que o ministério de Paulo e de Barnabé vai estar muito ligado à pregação aos gentios. Se você não viu o devocional de ontem, eu falei ontem a respeito de quem era o judeu e de quem era o gentil, que nós vamos ver aqui num panorama bíblico esses dois tipos de povos. Capítulo 14, Paulo, Barnabé e Icônio, né? Então você está vendo que é realmente uma viagem missionária.
Paulo e Barnabé vão passando de cidade em cidade pregando o evangelho. E vai ter a cura de um coxo lá em Listra, né? Versículo 8 do capítulo 14. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Olha que interessante, né? Fé para ser curado. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E quando a multidão viram que Paulo fizera, gritaram na língua deles, né, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram e estão entre nós, né? A Barnabé eles chamaram de Júpiter e Paulo Mercúrio, porque eram deuses que eles conheciam. Então eles acreditavam que diante daquele milagre, Paulo e Barnabé eram deuses que estavam no meio deles, né? E aí nós vamos ver que o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto as portas touro, grinaldas, queriam sacrificar juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, o apóstolo Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeito aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs convertais a Deus, que é vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, né? Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem, mandando do céu as chuvas, estações frutíferas, e dizendo isso foi ainda com dificuldade que impediram que a multidão lhe oferecessem sacrifícios, né? E aí nós vamos ver que sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão a apedrejar Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-lhe como morto. Olha só o que Paulo sofreu aqui. Rodeando, porém, os discípulos, levantaram e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Será que hoje é diferente? Não. Estamos vivendo o tempo, mas eu quero deixar esta palavra sobre a sua vida, como fizeram com os discípulos naquela época. Fortaleça a permanecer firme, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Não permita que o desânimo venha sobre nós. Queremos sempre lembrar daquilo que o Senhor disse, que no mundo teríamos aflições, mas temos que ter um bom ânimo. E nós queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, perseverando firme para que o Teu reino seja estabelecido e muitos cheguem ao conhecimento do Teu amor e da Tua misericórdia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.